agora sim, vamos oficialmente para o penúltimo painel do dia, do piloto à escala, como fazer a inovação do turismo sair do papel. Como moderadora, gostaríamos de chamar Adriana Budeano, professora da Copenhagen Business School. Participam deste painel André Nunes, sócio executivo da Beta AI Brasil. Convidamos também Thomas Altrup, diretor da Ocean Plastic Forum. E, por fim, convidamos também Yuri de Oliveira Matos Cardoso, diretor da Prodetur Salvador Secult, Prefeitura de Salvador. Welcome, everyone. Thank you for being here. I know it's late, and we are very late with the schedule. I promised the organizer to help out and be very strict on the time. I hope I can manage. We heard a lot of wonderful attributes, cultural and environmental, from this area, from the entire region, from Salvador as a city. But the question still remains. Everybody speaks about these very good gems, jewels that you have, and tourism. So the question comes, how an idea becomes a successful tourist product? So how do we make from a good idea, from an innovative idea, as we heard the whole day today, a successful tourist product? And if it is successful, what can we expect? Is it all good? And I'm a little bit critical here, so I'll let my colleagues speak a little bit, and I invite André Nunes first to take the floor and give a little bit of an insight about why do so many innovative initiatives remain limited to pilots, and how can we help them scale up? Thank you. No, thank you. Do I speak in English or in Portuguese? Your choice. Well, my Portuguese isn't the best because eu na verdade sou português, então vou falar devagar e antecipadamente eu vou pedir. Obrigada. Lembrando mais uma vez que aqui fora nós temos equipamento de tradução simultânea, então aqueles que necessitarem podem buscar aqui fora. Obrigada. Obrigado. Pedindo desde já desculpa, inclusive aqui no painel, porque eu vou ter que pegar o meu avião daqui a pouco, então eu vou ter que sair correndo daqui a 5 minutos. Normalmente se diz que é uma saída à francesa, neste caso vai ser uma saída à portuguesa. Mas, respondendo à pergunta, há muitos programas de inovação que acabam por falhar nessa capacidade de transformar o piloto em inovação aplicada por problema de desenho dos próprios programas. A Beta AI é uma consultoria de inovação que nasceu em Portugal há 16 anos atrás. Nós estamos no Brasil desde o final de 2019 e ao longo destes 16 anos nós tivemos muito aprendizado trabalhando com grandes empresas, governos de Estado, prefeituras, organizações da sociedade civil em projetos de inovação. E desse aprendizado resultam 3 regras que, se não forem cumpridas, não tem a mínima chance de um programa ter o resultado no negócio. O primeiro tem que ver com maturidade. Qual a maturidade da empresa, da organização, da instituição que está rodando esses programas? Porque muitas vezes o que acontece é que tem organizações pouco maduras em inovação, buscando trabalhar com startups, sem capacidade de facto depois de absorver essa tecnologia, essa inovação para o negócio. O segundo ponto, e aí tem uma regra de ouro que nós sempre falamos para os nossos clientes, que é quanto menos madura está a organização em inovação, mais madura tem que ser a solução que é trazida para dentro da empresa. E o que acontece muita vez é que empresas que estão começando uma jornada de inovação, nomeadamente com startups, estão olhando para startups em estágio inicial, ou soluções muito disruptivas, quando, na verdade, eles deviam estar olhando para soluções plug and play.
soluções comprovadas, soluções que já foram experimentadas com outras grandes empresas de setores similares, porque isso passa uma confiança para os times, para as áreas técnicas e torna bem mais tangível a capacidade daquela inovação virar resultado para o negócio. O segundo ponto tem que ver com o compromisso, de facto. Porque muitas vezes o que acontece é que uma empresa lança um programa de inovação aberta, mas não acautelou tudo o que é necessário para poder depois implementar essa solução em escala, nomeadamente orçamento. Não pode uma empresa rodar um programa de inovação aberta sem ter um orçamento já dedicado para poder escalar aquela solução na frente, porque o piloto não é mais do que a validação num contexto operacional da capacidade daquela solução atender uma dor. Então, nos programas da BTI, as empresas entram com 2 compromissos obrigatórios. Capacidade de rodar o piloto. O segundo, capacidade efetiva de escalar aquela solução. Porque senão nem vale a pena testar a tecnologia. Porque senão está criando também uma expectativa na startup que é errada, não é? A startup entra num programa de inovação aberta para validar a sua solução com o propósito de depois aplicar a sua solução em escala, obviamente, se a solução atender o que é necessário. Se a empresa não tem esse compromisso, gera uma frustração depois em todo o mundo. Não é? E só para concluir, o terceiro ponto tem que ver também com a capacidade efetiva de a organização, do ponto de vista dos seus times, identificarem dores operacionais com capacidade de ter um compromisso sério depois na aplicação da solução. Então, nós perdemos muito tempo, ou investimos muito tempo, a mapear dores das organizações para garantir que as dores que entram nos programas são dores fortes, onde há um grau de compromisso efetivo do ponto de vista financeiro, a possibilidade de o fazer, para que depois haja mais efetividade. Então, a gente acaba a ter um rácio de piloto em implementação muito mais alto por conta disso. Absolutely spot on, I would say. And thank you very much, Andrea. I know you are very late. So we'll stop here. No, I'm joking. Don't leave. We take a photo before you go, please. Okay, thank you. You're kind. And sorry again. Official photo, because he has to go. Okay, so we heard a lot, and I think coming from a business school that is very proud to have a lot of young entrepreneurs, very young, I would say 18, 19 years old entrepreneurs that develop their ideas into viable businesses. I cannot emphasize enough how Andre was spot on about the conditions that determine their failure, sadly. And we know that almost, nearly 10%, at best, 10% of the good ideas, innovative ideas, become successful. 90% die sometimes because of these conditions that Andre was mentioning before: lack of organization, lack of funding, and lack of vision as a business, not as an innovation. So now we go to, let's say, a little bit more into what lessons from experiences from projects like ProTour can help, how can they help connect innovation, infrastructure, and public management in tourism. And we know that for the lack of, let's say, as exciting as tourism is, what tourism often lacks is the power to anticipate, the power to envisage possible consequences, good and bad. We hope for the best, and somehow we're less attentive to what could go wrong or what could limit success. So let's hear a little bit about some lessons or possible advice
from Yuri Matos, from University Federal da Bahia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas as pessoas. Prefiro falar em pé, até também para mostrar um pouquinho do que eu vou trazer. Daqui a pouco, não precisa colocar agora. Queria saudar primeiro os organizadores aqui do evento, esse evento brilhante aqui que está trazendo aqui para Salvador, para discutirmos sustentabilidade, discutirmos turismo na nossa cidade. E podemos ver aqui belíssimos painéis, belíssimos pitches, e é isso que a gente espera aí para a nossa cidade. Bom, é um painel um pouco difícil para você falar em 5, 7 minutos, né? Como você tira a inovação do papel, como é que você tira esses projetos do papel relacionados ao turismo. Bom, muita gente leva a inovação somente à tecnologia, e não é isso, principalmente aqui no setor público e no turismo. Inovação nada mais é do que você encontrar novas formas de resolver problemas antigos da cidade. E como é que a gente faz isso, Yuri? Ok. Primeiro, você tem que ter ali dados para você, em cima desse diagnóstico, montar as melhores estratégias e tomadas de decisões mais assertivas, né? Nem sempre é tão fácil assim, como somente na fala que a gente falando. Porém, eu vou trazer alguns dados aqui de Salvador para vocês entenderem o nosso cenário atual. Salvador é uma cidade onde 60% do seu PIB é do setor de serviços, então é uma cidade do terceiro setor, né, de serviços, e desses 60% de serviços, 60% desses 60% é das atividades relacionadas ao turismo, que a gente chama ali de características do turismo, que são as ACTs. Então, é uma cidade extremamente turística. Então, como a gente potencializa ela? Como a gente gera valor para a cidade e, principalmente, para as pessoas, que é o que a gente tem buscado. Ao longo desses anos aí da gestão, a gente vem fazendo isso, e aí eu estou falando desde a gestão do ex-prefeito ACM Neto e agora potencializada por Bruno Reis e Ana Paula, desde simples coisas, né, desde simples intervenções como zeladoria da cidade, iluminação pública, limpeza urbana. Quando a gente vai para essas feiras aí internacionais, a gente percebe que as pessoas que vieram há 15, 20 anos atrás tinham outras perspectivas da cidade. E aqui, se puder diminuir um pouquinho a iluminação, aqui dá para ver bem, porque a gente está falando ali do nosso principal território turístico, que é aquela região do comércio ali do Centro Histórico. E a gente tinha 2 prédios logo na sua frente acabados, potenciais enormes, patrimônio histórico, e que estavam acabados e que hoje a gente fez toda a requalificação e está aí abertos para visitação, para turistas, para soteropolitanos. Não é fácil, a gente tem que ter tempo também, não somente inovação, para as coisas darem certo e para terem sustentabilidade, a gente precisa de tempo para que isso aconteça. Então, vocês vão ver que foram decisões aí ao longo do tempo, e a gente vem nessa continuidade para fazer Salvador cada vez mais resiliente e cada vez mais preparada para os soteropolitanos e para os turistas. Consegue abaixar um pouquinho a iluminação? Igual estava no vídeo? Eu acho que está difícil para enxergar. Aí eu acho que melhora, né? A gente vem aí em uma série de investimentos ali naquela região do Centro Histórico. Eu trouxe o Centro Histórico hoje. A gente tem vários outros setores para abordar, mas como minhas colegas aí já falaram sobre afroturismo, já falaram sobre Salvador Capital Afro, que foi outra estratégia da Secretaria e da Prefeitura para reposicionamento de cidade. Então, hoje a gente vem de Salvador como a Salvador Capital Afro, reposicionando ela e tendo esse orgulho. E aí, em cima dessa parte de infraestrutura que coube aqui para mim, eu trouxe alguns dos investimentos que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo na região mais histórica da nossa cidade, que é ali o Centro Histórico. Em 2018, a gente inaugurou a Casa do Carnaval, que é um equipamento cultural. Logo após, a gente trouxe o Hub Salvador, que é um espaço de coworking, criado também aí para startups e outras empresas. Em 2018, também, a gente fez ali a requalificação de diversas praças no comércio, uma delas a Praça da Inglaterra. A gente trouxe o Centro Administrativo de Salvador, as secretarias municipais, para o território. Então, hoje, 90% das secretarias municipais estão na região do comércio. Também já foi um feito da nossa gestão para realmente povoar essa região. A Rua Miguel Camon, que é uma rua completa, a gente refez ela todinha.
Tivemos a requalificação do Terreiro de Jesus, a Praça Cairu, que hoje se chama Maria Felipa, também foi requalificada. Não sei se vocês lembram, mas ali atrás do Mercado Modelo passavam carros, tinha um posto de gasolina, a gente fez toda aquela requalificação, trouxemos a praça para as pessoas, para os turistas. Então, esse também foi um diferencial que a gente fez ao longo aí do tempo de gestão. A Praça da Mãozinha, que é a Marechal Deodoro, fizemos os arcos da ladeira ali da Conceição, a Avenida 7 de Setembro e a Praça Castro Alves, e também, mais recente, ali em 2021, a gente inaugurou a Cidade da Música, que é um daqueles prédios que estavam acabados naquela praça, que é a Praça Maria Filipa. Em seguida, a gente trouxe de volta o elevador do Taboão, que estava há mais de 50 anos parado e não funcionava. Inauguramos o DOCA 1, a Galeria Mercado, que é outro equipamento cultural. O Mercado Modelo passou por uma requalificação. Trouxemos um importante equipamento cultural também, e muito importante para a cidade, que é o Arquivo Público Municipal e a Casa das Histórias. Salvador tem um acervo histórico imenso, um dos mais antigos da América Latina e mais importantes. A gente tem os primeiros atos administrativos do Brasil aqui. Para quem não sabe, Salvador foi capital federal por mais de 200 anos. Então, foi um trabalho árduo e tinha centenas de anos que esse acervo histórico não estava condicionado das suas melhores maneiras. Então, a gente hoje tem ele ali disponível para pesquisadores, para estudantes. Quem quiser pode chegar lá, pode pesquisar o tema que for, que ele vai encontrar e vai ter a facilidade de buscar. Fica naquele prédio ali com brises parecendo de madeira, mas são alumínio. A gente fez a Arena da Capoeira, o elevador Lacerda passou por requalificação recentemente. O plano inclinado do Gonçalves a gente também requalificou. E, mais do que estrutura, a gente também está trazendo vida, a gente está trazendo movimento, que é o que cria sentimento de pertencimento, que é o que cria relações. Então, a gente tem aí um programa de Renova Centro, que é para ajudar o privado a vir também para o centro, com benefícios fiscais e tributários. A gente trouxe o Viver Salvador, que são atrações culturais para esse território, que hoje está aí disseminado pela cidade, e o Salvador Capital Afro, que o pessoal já falou. Eu não vou me estender sobre esse tema, porque, inclusive, meu tempo já esgotou. Perspectiva de futuro. A gente está inaugurando agora a Escola de Música e Artes Letieres Leite. Até o final do ano, a gente inaugura essa escola belíssima aí do maestro Letieres e a Orquestra Rumpilés. Vai ser a base para os ensinamentos dessa escola. E, ao lado ali, como vocês verem ali em cima, fica também um anfiteatro, que vai ser belíssimo também, que vai ser inaugurado. E, para o futuro, a gente está montando o Prodeto 2, está saindo aí do papel, que um dos componentes vai ser trazer habitação para o comércio. A prefeitura não tem a posse de nenhum daqueles prédios que estão abandonados, mas a gente está tomando aí a iniciativa de fazer a recuperação de aproximadamente 30 prédios para moradia, e vamos dar esse pontapé inicial, que a gente quer ser o primeiro para vir uma leva de investimentos aí que virão no futuro. Então, é isso que eu quis trazer para vocês. Eu acho que inovar é realmente tirar do papel e resolver problemas da cidade por diversos meios, e aí isso é inovar. E leva tempo, né? Como eu falei para vocês, a gente está há mais de uma década aí fazendo transformação no território, e ainda assim não está 100%, precisa de muito ainda. A gente tem próximos passos, mas eu acredito que o poder público, junto com a iniciativa privada, a gente pode mudar a realidade e trazer mais turistas, fazer esse dinheiro girar mais aqui dentro e ser uma cidade melhor para os soteropolitanos. Obrigado. Thank you, Yuri. And thank you very much for all the good, let's say, overview of all these gems that we have around, and sometimes we pass by without paying enough attention as they deserve. And speaking about anticipation, and also speaking about the permanence of certain things that mankind does, one of such things is plastic. And we encounter plastic everywhere. You have it on you have it in your toothpaste, you have it in waters, and it stays. I just finished a small project on Zanzibar working on plastic waste, and people there collecting plastic from the sea, cleaning the sea bottom, have found juice containers that have been discontinued 20 years ago. They were still at the bottom of the sea. And that's horrendous. So with that in mind,
I invite Thomas Ostrup to give us some insights about how we can deal with plastic and what we must do about plastic. Thank you. Hello. Olá a todos. É prazer estar aqui na Bahia de Salvador, no Brasil. E obrigado pela ótima recepção. Francamente, é prazer. Y bueno, podría hacerlo en español, pero yo creo que inglés es lo mejor, ¿no? And it's quite stressing. You can't see this, but if I run over time, there's a big red letter saying timber is out, timber is out. But I'll try to be brief. I'm from Copenhagen, from Ocean Plastic Forum. That's an NGO formed a couple of years ago with the aim of collecting big amounts of ocean-bound plastics. And actually, I'm having a great day because I'm coming here, and then I just go down to the Museo Geológico, where there's another conference taking place here in Salvador about plastic, about water resources, and Salvador, and what are you up to? It's called Semana Oceanica. And you got problems as anywhere else with plastic. And we are there to help you or learn from you, but I'll come to that. Anyhow, here we are. I'm from Ocean Plastic Forum in Copenhagen, Denmark, and I would like the next slide, please, if that's possible. I can change it myself. Oh, thank you. This is go. Okay, thank you. And well, we're an organization formed of various companies, some of them actually producing plastics and using it, others recycling plastic, knowledge institutions, universities, and so forth, and also some companies which just want to support us for the work we're doing. And now I only got 3 minutes. And what we do, and this is very essential, that is we take a specific challenge and we design self-sustaining value chains with the aim of recycling ocean plastic as high up in the value chain as possible. That sounds pretty obvious. You take it out of the river, you take it out of the sea, you put it into some products. That's not easy. It takes a lot of effort and is very costly. So how can you do this and secure that it's going to continue and continue and continue? That is a challenge, and that's the one we are working with. I'll be very fast, and actually I could speak for hours about this. We have NGO projects which pay for what we are doing. We are actually picking up ghost nets around Denmark, and we are also engaged in the Baltic Sea that's around Denmark with Polish and German and Swedish partners, but that's not what I'm going to talk to you about. That gives it a lot of press. It gives a very good press to pick up ghost nets, which is a problem, but you can't really use them for anything. They are full of old fish and seaweed and so on. No, the interesting thing is this. When you actually collect, and we do it by means of barriers, and that is why we're also working with Frank over there. He's standing just right beside Henrik. And he's actually making barriers, automatic ones. You can sit down in rivers. And that is also why I'm here, actually, to work together with Frank, maybe here. Anyhow, we have some barriers where we collect a lot of ocean-bound plastic. That's in India, in Chennai province, and in Sierra Leone. And that's nice. You set up a barrier, and what then? That would be collected some plastics, but often, and it will also be here in Salvador, that would also be the case. You got a big beach with a lot of entertainment and so on, and you also want to avoid plastics. And one of the means of doing that is to avoid that it gets into the bay. So you might also consider putting up some barriers somewhere. But then there will often, from a public point of view, be the demand, hey, if you take up plastic, why don't you recycle it? Why don't you just, you can't just throw it on the dump, recycle it. And that is easier said than done, because plastics steaming from water and coming from water, a lot of it is very degraded, can be used for nothing. You can only extract 10% and recycle it. It's costly to collect it, it's costly to recycle it, it's costly to sort it. But we actually try, and it's not very clear here actually, it's very bad quality. But what we will see is that we actually flake it and we make new pellets out of it, which we introduce into new products. And how do we do that?
We do it by extracting what we can from the amount that we have collected in the river, and then we get an agreement with an end user that he will produce this product which contains sea-bound plastics and larger amounts of land collected recycled plastic. That is what pays for this little fraction, which is very costly. But what you would see here is some of the workers. This is very, very important for us that there are social goal behind this. Those who are engaged in this value chain, they need to get a better life. They need to get a more decent salary, and that is also a challenge. So how do you actually use old sea-bound plastic, give those people who collect it a better life, and then also make a profit? This is really a challenge, but how do you do it, and what do you do? That requires some premises. You need, for the first, ocean-bound plastic is worthless. There's only a little fraction of it which can be used, and it costs money to collect it, to put up the barrier, to make the collection scheme at the beach or wherever you are, and also the people employed in running and the barrier. So that is a cost, and you just have to accept it. If somebody tells you it's gold, we can collect a lot of ocean-bound plastic and make money out of it, forget it. You can't. You have to find another way of using it. Okay, then. And another thing that we've learned is you can't depend on patrons in the long run. Let's say, for instance, here that the government of Brazil or the local government here in Salvador de Bahia were keen on collecting plastics. They would allocate some means for that, but one day these means runs out. Other politicians, whatever happens, there are no means. So you can't rely on patrons. And it could also be a private company saying, we'll pay for it, but how long time? No, you need to have long-running, sustainable value chains. So that's another premise, that you don't rely on funds. And you need to establish a market-based solution which enable continuous remuneration of key players, that is those who are employed in the value chain. This is quite complicated stuff to explain in 5 minutes, but anyhow. So that is the market model. We need to sell a product with a little profit and a margin, which allows to return funds to operate the barrier and operate the value chain. And that means that you have to have an agreement with an end user and a certification scheme. That is what we're doing in India. This is an example, and that is probably the most telling, is that in India, we collect the plastic. We get 100% plastic out of that barrier, a lot of plastic, but we can only use 10%. So what do? We enter into a collaboration with local waste pickers and local waste shops who collect huge amounts of land-based recycled post-consumer plastic. We mix that up, put our little sea-bound fraction into the big land-based fraction, and then we recycle it. But before we do that, we have an agreement with a Danish company producing big bags. And we have agreed upon we will be able to make a very strict value chain which will only make that bag a little bit more costly. But the little more you pay as a consumer for a big bag is then returned to pay for the running of the barrier and also better conditions for the waste pickers. This is in a very simple form what we do. And of course, it is certified. We got an external institute certifying that this plastic is actually coming from the barrier, and this is recycled plastic. Because this is what is the incentive for the end user. He can market his product in Europe saying, it costs a little bit more, but we use ocean-bound plastics, and I am really in a hurry now. I've been advised to shut up. We use recycled plastic, and part of it is sea-bound. And that is an advantage on the market, and is also part of their CSR goals. That was very briefly what we are trying to do in a very practical way, and it's quite difficult. It sounds easy, but it's difficult. Thank you, Thomas. And by the way, anybody who's interested in any of the speakers today, you can reach out to them. You have their names, and the organizers can provide the contacts. So for further questions, please consult them and make sure that you get all the information you need for that. And I think I understand we are too close. Thank you very much for staying with us, and have a nice afternoon from now on. Thank you.